Boa noite a todos. Filho Caetano aqui para dar início a mais um This is HS Musical, hoje com o Dudu Quirino. Esse é o quadro que foi criado e que ocorre aqui no Instagram a princípio, pra gente falar sobre HS, né? E no fim passar o parecer final de que essa é a HS Musical, uma indústria 100% nacional, cujo está fazendo a evolução do sopro no país, né? E é o melhor custo-benefício do mercado. Boa noite a todos que estão entrando aí. Ó, o Dan tá aí já. Vou esperar o Dudu entrar. Alexandre Picciolari, do Papo de Músico, um quadro de lives também sensacional, que ele apresenta com o Alex. Esqueci o nome dos outros apresentadores, mas é um programa fantástico. Ó, o The Trumpet hoje é com o Dudu Quirino e ele já colocou aí, ó. Dudu Quirino, minha referência no trompete e flugelhorn. Hoje vamos falar bastante sobre flugel. Vamos falar também sobre alguns trompetes da HS Musical. Boa noite, Hugo Oliveira Filho, o Guinho, trompetista. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Daqui a pouco o Dudu está entrando. Pessoal, que está participando aqui da live, se alguém tiver dúvidas sobre a HS Musical, o This is HS Musical é para isso. Para tirar dúvidas, para falar mais sobre a HS e ter essa troca. Vocês perguntam, a gente responde e a gente informa também alguns pareceres no qual alguns de vocês podem não ter conhecimento. Hoje vamos falar sobre essa fera aqui, HS HH2DQ. Muito provavelmente vamos falar também sobre o 1037R, Vintage, entre outros modelos que o Dudu tem testado e utilizado. Ó, essa capa aqui, perguntaram aqui, essa é a capa que vai passar a sair nos instrumentos que foram comprados a partir dos pedidos feitos pelos nossos lojistas depois do dia 15 de janeiro, tá? Uma capa mais reforçada, isso em todos os instrumentos, tá? Coelho Sidney, entrou um tiro aí também. Cadê Dudu Quirino? Daqui a pouco ele tá entrando por aí. Ó, o Dudu Quirino entrou aí. Ó, boa noite. Se tiver dúvida sobre HS, só mandar aí que a gente vai estar respondendo. Não precisa ser necessariamente trompete e flugel. Ó, tem algum projeto? Boa noite, Dudu. Para tuba 6/4 em dó? Ainda não. Como é que tá o som para você aí? Como é que tá? Tá bem? Tá me ouvindo bem? Tá um pouco barulhento aqui que eu liguei o ventilador, vou ver se eu... Cara, nem vou pegar o fone de ouvido. Você tá me ouvindo bem? Não, tá rolando. Eu acredito que tá rolando. Pessoal, se puder colocar aí nos comentários como que tá. E aí, Dudu, tudo certo? Cara, tudo ótimo. Eu tava arrumando aqui pra live, aqui, fui sentar na cama, quebrou a cama, caiu tudo aqui, meu. Nossa Senhora. Aí, a gente dá o jeito, né? Tô tentando arrumar aqui. A gente dá o jeito de fazer as coisas e... Peraí que eu tô dando uma arrumadinha aqui. Não, cara, tá quente pra caramba aqui, Plínio. Tá muito quente, cara. Sério, aqui não tá tão quente. Tá calor, mas não tanto, né? Cabelinho tá de qualquer jeito, né? Que eu tava aqui arrumando a cama. Cara, deixa eu arrumar aqui, afastar um pouquinho, caso eu toque, né? Eu não tô gostando dessa iluminação, cara. Eu vou ver se eu mudo aqui pro canto. A iluminação não tá me agradando.
Mas dá pra ver bem, não dá? Tá rolando. Tá dando pra ver tranquilo. Cara, o Thiago Romero, fala, Tiagão. Aí, Hugo, ó. Nando, Coelho, fala, galera. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Tá calor geral, né? Tá osso. Plínio, obrigado aí por, mais uma vez, Não. por organizar as coisas aí, chamar a gente pra live pra falar. Eu que não gosto de falar muito, né? Gente, essa live aí é pra isso. Pra gente ter essa troca, perguntem pro Dudu, pra mim, em relação aos instrumentos de HS. Hoje um papo que a gente vai falar mais sobre essa fera aqui, né, Dudu? Você tá aí Pô, na mão já? rapaz do céu, você tá com o escovado aí? Sim. Bruno Mas vamos... Belasco, para quem não sabe, o Bruno Belasco é um dos grandes responsáveis, junto com o Plínio, de eu fazer parte aí da HS Musical. Bruno, grande abraço, meu irmão. Bruninho é top. Ah, o Thiago Mero falou, bora comprar Flugelhorn. Esse é o objetivo aí. Esse aí é Tirem grande suas brother. dúvidas, Cara, perguntas. pera aí, Plínio. Plínio, dá um segundo que eu vou botar o fone, porque tem algumas coisas que tá picotando. Pera aí. Beleza. Ó, o Robinho, será que é ele que esteve na fábrica ontem? Ele esteve com HH1 e muito provavelmente vai estar migrando para um HH2. Quem? Robinho Isaac, é esse? Ah, sim, olha que legal. Ele comprou na M-Brass um Flugel HH1 com um Wellington e tá para migrar, acho que para um DQ. Cara, como é que a gente vai fazer a dinâmica disso aqui? A gente vai fazer pergunta pra galera? Deixa eu tirar minha camisa aqui, tá? A galera vai perguntando, mas a gente também vai contextualizando eles sobre Demorou. o que é HS musical. This is HS musical. Tá, e... Vamos falar, trocar uma ideia. Demorou. Se tiver pergunta, a gente responde. Não, demorou. Você quer falar alguma coisa primeiro? Vamos desenrolar como? O que você quer fazer? Você quer fazer pergunta? Eu quero que você fale Ah. quais são as suas percepções, se você quiser falar geral ou por modelo, em relação aos instrumentos da HS que você já testou ou os que você testou por mais tempo. Então, vamos começar assim. Nossa, maravilha. Bom, eu sou muito suspeito para falar de instrumento, porque eu sou um cara muito curioso. Estou tentando fugir das roupas do fundo ali, do negócio tá difícil. Porque eu sempre toquei com um monte de instrumento e antes de entrar para HS, você mesmo sabe, Plínio, que eu sempre estava fazendo navio, fazendo cada temporada que eu ia para os Estados Unidos, para a Europa, a gente sabe que é difícil ter instrumento no Brasil, então eu sempre trazia muito instrumento. Então eu testei muito. Testei muitas coisas, muitos instrumentos, cara. E isso fez com que eu testasse muita coisa e que na minha cabeça eu já tinha um som do que eu queria trabalhar, porque o trabalho de navio é um trabalho muito comercial no qual você tem que tocar de tudo. Um dia você está tocando pop, no outro dia você está tocando clássico. Então é muito difícil achar um instrumento comercial, cara, que você consegue fazer as coisas. Então eu vou falar do que eu testei. Eu testei o modelo Vintage, eu testei, que nem lançou ainda, né, o Premium. Eu testei, que eu digo, toquei um tempo com todos, né? Eu toquei com 1048, toquei com 37, toquei com o 43B do modelo do Bruno Belasco, toquei só o 43, toquei o TR4, esse é do Bruno Belasco? Isso. Tá, eu toquei o TR4 e, cara, eu acho que o único instrumento que eu não testei da HS, toquei bem pouco o trompete em dó e toquei bem pouco o piccolo do modelo do Wellington. Acho que o resto, todos eu toquei. E o Plínio, olha só que eu estava esquecendo de falar, uma coisa muito importante, né, cara? Sim. Eu muito feliz de ser o primeiro artista HS que levou os instrumentos para fora do país, né, cara? Fiz a temporada gigantesca no mundo aí e foi muito legal porque eu fui com o 43B do Bruno Belasco, eu fui com o Vintage, com o Flugelhorn DQ do Quirino e fui com o protótipo do 1037 que tá aqui em algum... tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Sei que o foco hoje não é falar tanto do 1037. Não, mas vamos falar sobre ele também. O foco hoje, gente, é falar sobre o Flugelhorn DQ, mas isso é para a gente iniciar, porque na HS, no time de artistas, existem os rostos, né? As pessoas que mais falam sobre determinado instrumento. E no caso do Dudu, ele fala sobre o modelo que é o HS, HH2DQ, no qual ele atuou e colaborou no desenvolvimento com a nossa equipe de técnica.
Então ele Aham. tem bastante propriedade para falar, mas ele pode falar sobre outros instrumentos E, também. e assim, Ô, rapidinho, Dudu, só para pode não falar. perder uma das perguntas que já passaram aqui, você não pode falar sobre, mas eu posso, né, meu chapa? Quais as modificações do HS Você viu que eu para o fingi que eu nem Berlioz? vi a pergunta, né? Você percebeu, né? Então, é Thiago Romero, né? É o Thiago Romero. Thiagão, gente boa. Tá. Em relação aos trompetes, construção de trompete, é, a gente trabalha com travessim, não trabalha com pé de pato, dando muito mais liberdade para a campana. É o instrumento que vibra mais. Em relação à máquina, você só vai ter a percepção da diferença do que é um HS musical para o que era fabricado aqui no país a hora que você pegar na mão e soprar e testar. Mas a principal modificação, eu acredito que é no pensamento, né? De estar aberto a escutar o músico e disposto a evoluir. Melhorar sempre que possível o instrumento, respeitando e entendendo as necessidades dos músicos, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro. Certo, Dudu? Cara, você falou tecnicamente tudo que eu penso em relação a. Que eu poderia falar em outras palavras, mas eu nem quero responder essa pergunta. Eu quero voltar para a pergunta principal que eu acho muito importante, que é tudo tão novo, tão rápido e tanta coisa aconteceu, né, Plínio? Porque é muito louco isso. Daí eu vou falar brevemente. Eu gostei muito do 43B, um instrumento muito bom, muito versátil para quem sola. Não é um instrumento que eu uso para fazer comercial, que eu usaria para fazer comercial, é um instrumento que eu usaria para gravar no meu quinteto, no meu quarteto, no trio. E tem o Bruno Belasco, que, cara, se quem não acompanha o Instagram dele já entra no Instagram do Bruno Belasco, que faz um trabalho fantástico. Na minha opinião, ele é uma geração acima da minha, ele é mais novo que eu, né? Na minha opinião, um dos caras mais talentosos da geração dele no mundo, né? No Brasil, não. A gente tem essa mania de dar valor para quem é de fora e às vezes acaba não dando valor para quem é daqui. O Bruno Belasco, para mim, é um dos caras mais completos. Não é à toa que o ano retrasado, se não me engano, ou 2019, 2018, ganhou o prêmio Cláudio Rodite de improvisação, um dos principais prêmios da ABT aqui no Brasil. E o Bruno Belasco, não precisa nem falar. Se tem o nome do cara no trompete, tá gabaritado, entendeu? Eu testei o Vintage também, testei todos os instrumentos, e aí eu não lembro qual foi o ano, foi ano passado ou ano retrasado que a gente foi, que a Amy Bress foi pro Rio de Janeiro, foi fazer Ano uma amostra, passado. o ano passado, então, pra você ver como é que a cabeça tá, né? A gente foi fazer uma amostra dos instrumentos lá no Rio de Janeiro, e eu convidei grandes amigos, assim, cara, eu fiquei tão feliz que eu vou citar alguns nomes, todo mundo aqui conhece os nomes, Marcelo André, o Ricardo Nascimento, o Wellington, o Luiz Alves, o Silvério, o... Tem um que tá me fugindo o nome da Marinha. Cara, foi todo o naipe de trompetes da banda da Marinha, todo o naipe de trompetes da banda do Exército. Foi muita gente importante e ficaram testando muito os instrumentos, testando muito os instrumentos. E aí, o que mais ouvindo o pessoal tocando, porque na verdade eu levei os instrumentos que eu tinha comigo, né, Plínio? Eu levei o 37, o 1048, o TR5, eu acho que o Vintage. Eu ainda não estava com o modelo do Bruno. E para minha surpresa, todo mundo gostou muito do 37 e gostou do 1048, mas nenhum dos dois, conversando com o Nascimento, conversando com o Marcelo André, nenhum dos dois ainda correspondia a um trompete para lead, para um trompete comercial. E eu achava o 10, essa é a minha opinião, para o trabalho comercial, galera, entenda bem quem tem em casa, para o trabalho comercial, o trompete 1048, ele é muito bom, ele é muito leve. Mas eu também senti a necessidade de ter um trompete mais parecido com o 37, um pouquinho mais robusto e mais pesado. E eu sou apaixonado por afinação reversa. Para quem não sabe, a afinação reversa, a tubulação dele, ela é como se fosse um macho e um fêmea. Então, assim, o Plínio também está mostrando aí. Para quê? Para que a passagem, o fluxo de ar seja mais rápido. Então, ela não tem interferência no tubo. Quando você dá uma... Ó, vou tirar aqui, ó. Um que entra e outro que sai, ó. Ela não tem interferência no tubo. Dentro da tubulação, ele passa direto. Isso ajuda muito no fluxo de ar e na velocidade de ar para tocar lead. Isso ajuda demais. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei no nosso grande amigo, no Hugo, da HS, falei, Hugo, porque o Hugo apareceu no Facebook, Dudu, e o feedback do pessoal, tal, o que você acha, tal. Aí eu falei, olha, cara, muito bom, muito legal. Quem faz lead, quem faz comercial, gostou muito do 1048. Alguns gostaram, porque cada instrumentista sopra de um jeito, né, Plínio? Alguns gostaram do Vintage, outros gostaram do 43. Daí, conversando com o Ricardo Nascimento, que outro brotherzaço também, que também é artista da HS,
E conversando com o Márcio André, que ainda não era até então um artista HS, a gente começou a falar sobre características do instrumento. E eu faço um trabalho muito específico de lead comercial, né, Plínio? No navio que a gente toca de tudo. Eu falei, cara, eu acho que daria muito certo se a gente fizesse um instrumento que usasse o peso do 1048, com a máquina do 1048, como vocês podem ver aqui, mas com a campana do 37. E eu mudaria, colocaria afinação reverse nele e mudaria algumas coisinhas, tipo o lance do gancho europeu e tal. Que virou E aí, padrão. que é o padrão, né? E aí, para minha surpresa, o Hugo anotou tudo assim rapidamente, falou com o Rodrigão na época, né, o Plínio. E ele falou assim, cara, então vamos desenvolver instrumento para fazer um teste como lead. Até então, eu não tinha um contrato da Europa por causa do Covid, né, Plínio? Sim. E por causa do Covid, do nada pintou, deu uma melhorada e aí pintou esse contrato para fazer, para eu ir para Chipre e depois fazer Europa e vir para os Estados Unidos. Falei, cara, seria uma oportunidade de ouro para levar os instrumentos da HS para mostrar lá fora e tocar mesmo no play internacional. Aí, para minha surpresa, não sei como é que foi organizado isso, Plínio, você deve saber melhor que eu. A HS se organizou e jogou o primeiro protótipo do 1037 na minha mão. Que é esse trompete que está aqui, só que estava sem banho. E, cara, tudo que eu fiz nos últimos 6 meses tocando lá fora, musical, big band, acompanhamento de artista, Dixieland, música clássica, tudo, Plínio, funcionava com esse trompete. Toquei com Vintage, toquei com 43B, não tem nem que falar dos outros instrumentos, muito bom. Mas eu me apaixonei por esse instrumento, que é o 1037, para fazer o trabalho comercial que você precisa tocar de tudo e tem que ter um instrumento muito versátil. Então o 1037, cara, é um instrumento extremamente versátil, cara. Eu consigo fazer de tudo com ele. Para vocês terem uma ideia, ele é um instrumento que é um instrumento leve para fazer trompete comercial e você pode tocar de tudo. Só um segundinho, Plinel. Você tem o som, que você quiser com o instrumento e ele simplesmente flui. Mas eu decidi de uns anos para cá, Plínio, que eu, na verdade, não queria... Isso é um sonho meu de consumo depois de 20 anos tocando trompete, né? Que eu queria me dedicar muito mais ao flugelhorn do que ao trompete, cara. Porque eu gosto desse instrumento, eu me expresso melhor. Quem me conhece sabe, né, que eu tenho uma tatuagem de flugel no braço ali. E, Plínio, você quer falar um pouco de como foi o convite, quando eu estava em Portugal? Porque, cara, é uma longa história. Se não só eu falo aqui, você fica só ouvindo, né, velho? Então, eu vou aproveitar para responder rapidinho, Dudu, porque senão a gente vai perdendo as Bora lá. coisas sem resposta. Eu já não gosto de falar, né? Ele perguntou em relação ao material utilizado na construção. A gente usa o latão puro, né? Em sua essência, o latão 7030. Perguntou também sobre a construção dos trompetes. O que mudou do que você tinha feito na pergunta anterior? De fato é isso. Pode parecer um detalhe estético, mas o Dudu vai falar mais para frente aqui. A diferença que faz você ter um travessim em relação ao que era fabricado antes no Brasil, que era com pé de pato, e que acaba prendendo a vibração do instrumento. Hoje, os trompetes da HS Musical, eles possuem, no mínimo, um palmo de campana vibrando. No caso dos instrumentos reverse, né, eu estou com um 43B aqui, e o Dudu tá com um 1037R, tem um palmo e mais um pouco de campana vibrando. Então é um instrumento que na sua construção ele é bastante livre. Funcionamento de máquina, eu recomendo você, se possível, testar o instrumento, porque você vai sentir, vai ser natural. Ou se não puder testar, acompanhe os trabalhos da HS aí, que você vai ver todo mundo falando sobre o coração do instrumento, que é a máquina, né? O quão diferente tá de banho, sem crise, acabamentos também. E, enfim. Um outro cara, @tio_. Vocês têm um projeto de trompas? A gente tem uma trompa dupla e tem uma trompa simples, mas a gente esse ano está focando em fazer a evolução do sopro, também na parte de trompa e trombones. Esse ano a gente vai desenvolver esses instrumentos, enfim, dar a nossa cara, escutar. A gente está precisando de feedbacks de trombonistas e trompistas para isso. Boa noite, Wellington. Pode continuar, Dudu. Então, cara, tudo que você está falando é muito importante, porque a primeira coisa que eu sempre falo, desde quando eu comecei o meu namoro com a HS, que começou, eu acho que
8 meses atrás, 7 meses, já passou tudo isso? Nem sei se já passou tudo isso, né? Daqui a pouco um ano, né? Já Em quase junho. em junho já faz um ano, né? A minha maior preocupação, cara, era ter instrumento versátil que eu conseguisse fazer tudo, como eu te falei. Eu ganho a vida tocando trompete comercial, né, cara? Mas a minha paixão realmente é o flugel. E falando do lance da campana, é muito importante que o instrumento tenha uma lata boa e que vibre, né? É muito importante que ela vibre. E em relação aos pés de pato, quem não sabe o que é de casa, os pés de pato, eles eram meio que curvados e dá uma diferença. Esse travessinho que é muito menor e muito longe da campana, acaba que ajuda muito na vibração. E também, cara, o som é muito difícil a gente, músico, porque, cara, a gente, na 90% dos casos, nós somos físicos, né, cara? A gente não entende de metal, não estudou acústica, a maioria não estudou. E a gente consegue perceber no resultado do som, resultado sonoro, afinação, timbre. Então, assim, a primeira coisa que eu falo para você que tem dúvida, antes de julgar qualquer coisa que você não conhece, é testar. Essa é a primeira coisa. Se você não consegue testar, cara, veja a recomendação de músicos que estão adquirindo. Tem muita gente no Brasil tocando com instrumento HS. E isso pra gente é motivo, pra gente que é artista, cara, é motivo de orgulho saber que tem uma galera que tá entendendo que, como o próprio Plínio fala, né, o melhor custo-benefício olha que da hora, o melhor custo-benefício do mercado, cara, tá Fala, Plínio. Você falou aí que da hora, isso aqui, ó, nesse copo, não sei se dá pra ver direito. Sala São Paulo. E no domingo que passou, tinham 2 instrumentos HS em um dos maiores palcos do mundo, em relação ao nosso segmento, né? Que é instrumento musical. O Bruninho Velasco com o 43B, no palco da Sala São Paulo, solando com um instrumento nacional, o próprio Gustavo Campos, na tuba com HS PV6, Marcos dos Anjos, fazendo a estreia de uma tuba HS na Sala São Paulo. Então, assim, os instrumentos, eles de fato estão fantásticos. Eu, Dudu, tenho batido muito nessa tecla, como você falou agora, de que é o melhor custo-benefício do mercado. Custo-benefício, gente, não é falar que é o mais barato, tá? Custo-benefício é o que você entrega em relação ao preço. Existe hoje um instrumento que ele é muito barato, mas ele não funciona a médio, longo prazo, às vezes nem a curto prazo. É um instrumento que já vem com deficiências, com problemas de afinação. E, ao mesmo tempo, você tem um instrumento que é importado, né? E que ele vem num custo muito alto, mas entrega uma qualidade legal. Hoje a gente tem um instrumento que ele está no meio do caminho, entregando a mesma qualidade do instrumento que custa 4, às vezes 3, 5 vezes mais do que o nosso instrumento. Então, o que falta, eu acredito, é que as pessoas busquem ou testar mais, né? Ter acesso ao teste, ou pesquisar mesmo mais sobre HS, ver as pessoas que estão utilizando, porque eu tenho certeza que não vão se decepcionar. Isso que você falou é muito interessante, Plínio. Eu vou mais além ainda, cara. Eu acho que o Augusto acabou de fazer uma pergunta, eu ia entrar nesse assunto agora, Augusto. O lance que tem o HH1, né, que é o trompete, que é o flugelhorn, que é o modelo, esse HH1 é o modelo do filho do Hugo, se eu não estou falando besteira, né, Plínio? E é muito legal contar essa história, porque quando a gente fez o primeiro contato, eu e o Plínio, sobre HS, eu ainda estava em Portugal, morando em Portugal, ele falou, vem visitar os instrumentos e tal, e eu sempre tive muita vontade mesmo, de desenvolver um trabalho com o flugelhorn, até porque, cara, o meu primeiro disco, o único que eu tenho até agora, não tenho 2, né, eu tenho um EP com 4 músicas e 3 foram gravadas de flugel. Se você vê todo o material, foi uma coisa muito natural, né, Plínio? Tipo, o meu produto hoje, ou tudo que eu gravo, dicas que no meu canal de trompete, as coisas que eu falo já eram voltadas para o flugel, porque eu realmente amo esse instrumento. Eu sempre falo que se eu pudesse, eu não seria trompetista, eu seria flugelhornista. É o que eu gosto de fazer. Eu consigo me expressar melhor através do flugel. E quando eu fui até HS para gravar o Media Day, ao convite do Plínio, para ver os instrumentos, testar, eu ainda era artista de uma outra marca, o Plínio sabe disso, estava me desvencilhando de uma outra marca, e eu, como todo músico brasileiro, eu sempre tive muita vontade de representar uma marca brasileira, e na verdade, isso aqui na verdade, foi um conjunto de coisas, né? Antes de explicar a pergunta do Augusto, eu toquei o HH1, fiquei um tempo, fiz alguns reviews,
e fazendo algumas lives no projeto que eu tenho de lives que chama 2x2, junto com o Wellington, que está aqui também do Trompeticando, que é um bate-papo que a gente fez, ô Plínio, com mais de 100 trompetistas. Eu sempre falando do Flugel, aí eu tive a grande ideia, na verdade, o Plínio falou, Dudu, o que você... Como o Plínio sempre deixa a gente muito aberto, o pessoal da HS sempre fala, bicho, o que você melhoraria, o que não tá bom na sua opinião, o que a gente pode melhorar? E aí surgiram várias perguntas de vários amigos, fiz uma live específica com Papo de Flugel, perguntando sobre essas coisas, inclusive um dos gênios do trompete, fala, Andorinha, Andorinha aí, grande responsável também por esse instrumento ter saído dessa maneira, e aí, o que aconteceu? Um dos caras, que é o próprio Siqueira Lima, um grande trompetista, deu algumas ideias, eu já tinha algumas outras ideias na cabeça, e a gente começou a mudar algumas coisas da diferença do HH1 para o HH2, que é o HH2DQ, que leva o meu nome do Duquilino. O que nós fizemos? A primeira de todas, que eu acho que faz uma diferença gigantesca para quem toca muito Flugel, há muito tempo, é o gatilho na primeira bomba, né, Plínio? Plínio, se qualquer coisa você me corrige aí, porque ela já tem o gatilho lá na terceira bomba. Você tá aí falando aí, Dudu? Tá. E quando nós músicos sabemos que muitas vezes, dependendo do que a gente toca, ali na primeira bomba, você às vezes tem um dó sustenido, dependendo do músico, se você for tocar um mi, ele sai um pouco alto, ou no lá também, você precisa abrir. E para mim, acho que uma das coisas que mais me ajuda, principalmente, eu vou tocar até aqui, Plínio, quando você vai tocar o ré, você geralmente abre a bomba da frente aqui para tocar o ré para afinar. E auxilia demais se você abrir um pouquinho de cada. Você ajusta também com a primeira bomba. Isso ajuda demais na afinação do Flugel. E essa foi uma das primeiras coisas que a gente mudou. A segunda, interessantíssima, é mudar... Ô, Plínio, como é que chama essa pecinha aqui que eu nunca sei? Não é travessinho, não, né? A borboleta do lead pipe. A borboleta do lead pipe era uma outra reclamação de muitos músicos, que toda vez, independente da marca do instrumento, que acontecia com a maioria, quando você ia tocar, que apertava um pouquinho o bocal na boca, ela soltava essa presilha aqui e você batia o bocal e machucava. Então a gente desenvolveu, a gente não precisa contar o segredo, né, Plínio? Mas a gente desenvolveu junto com a Andorinha, junto com o pessoal, a parte técnica da HS, uma maneira de fazer, primeiro, reforçar essa parte da borboleta, e ao invés de ela ficar para cima, como na maioria dos flugelhorns, ela ficou de atravessado, o que esteticamente, pode ver que a maioria das pessoas que tiram foto de flugelhorn aqui, aparecia a borboleta aqui para cima. Então a gente colocou ela deitado, o que melhora muito esteticamente. Muito esteticamente. Teve um reforço muito bom aqui na parte do lead pipe, um reforço para que ela não escapasse. Então seria a terceira melhoria. E o que virou padrão na HS, que também é uma coisa que eu pedi muito, tem algumas pessoas que não gostam, que é o que o Plínio está mostrando ali, que é o lance de você ter a volta redonda, que a maioria dos Flugels que eu comprei, que eu usava na Europa, tinha essa volta redonda. Tem mais coisas. O travessinho, que era o pé de pato, ele tava, tá vendo que ele tá virado para lá, para o bocal? Ele era ao contrário, ele ficava assim no instrumento e prendia um pouco. De campana vibrando, né? Então, ele perdia um pouco a vibração da campana no Flugel, o que dá esse timbre mais macio, você consegue sentir toda a parte a lata do instrumento para vibrar melhor. Ele travava, não é que ele travava, mas é que a gente arrumou uma maneira de fazer um upgrade. Deixa mais livre, né? Deixa mais livre. Então o travessinho foi para trás, ao invés de estar para frente, ele mudou para trás. Outra coisa que eu gostei muito, que eu não sei se o HH1 tá igual também, o travessinho de baixo também ficou muito anatômico por causa do gatilho, que ele tá deitado para lá, e tem uns que eram presos, tem muitos Flugel que ele é preso aqui no piston, cara, eu já vi que era preso aqui no piston. Esse aqui, ele acompanha anatomicamente preso aqui na bomba geral do dó sustenido. Fora isso, cara, vamos falar agora de grandes... Fora tudo isso, para mim foi um presente quando a gente conversou, e eu não vou falar muito, mas assim, ter fechado a parceria com a HS, depois de tudo que a gente mudou, ter um instrumento que leva o meu nome, cara, que é o HH2 do Duquilino, eu acho que é o sonho de qualquer músico do país, cara, você saber que fez algumas melhorias, e isso não é o principal, né, Pedro? Que você pode colocar o nome do instrumento, e aí as pessoas não gostarem, você queimar a marca e queimar o nome da pessoa, né? Para minha surpresa, grandes nomes do trompete estão usando e testaram, como o Rudinei Machado, o Márcio André, o Augusto, o Bruno Passos, Bruno Belasco, todos esses grandes trompetistas do país. Eu não estou falando de pouca gente, de grandes, além de todos os clientes da HS, da MBRES que compraram, todos estão muito surpresos com a sonoridade do Flugelhorn DQ. Então, para mim, é um motivo de orgulho, cara. Eu acho que a minha missão como músico aqui já foi demais, de saber que
conseguir gravar um produto tão bom, conseguir ter meu nome como artista. Então, Plínio, não tô puxando sardinha, tô falando sério mesmo, cara. O instrumento... E outra coisa, né? Mesmo com os dois gatilhos, extremamente afinado na parte dó, ré, mi. Extremamente afinado em tudo. E eu acho que o principal para qualquer trompetista que estiver assistindo a gente, o lance do HH2 é o fato de você não precisar corrigir quase nada. Mesmo tendo as bombas, o timbre. Cara, eu não fico preocupado em corrigir nota na boca. A afinação tá ali, cara. Todas as notas. O que mais que eu posso falar, velho? Falando Feliz, né, em cara? afinação, o Arley e Jorge Fonseca, quando vocês irão dar uma atenção para o triunfal? Porque o trompete triunfal é terrível a afinação. Será que vocês da HS não teriam algo para resolver isso? Digam, muito em breve. A gente já mostrei ele em lives, na live de novidades de 2022. Muito em breve a gente tem o lançamento do trompete triunfal em si bemol da HS, trompete triunfal em dó da HS e o trombone triunfal em si bemol da HS. Caramba, hein? Depois, eu não sei se ele ainda está na live aqui, o Arley Jorge Fonseca. Tá Chama sim. a gente no direct aqui da HS que eu vou te mandar já um vídeo do Wellington trompeticando, testando esse instrumento, que ficou maravilhoso. O Arley é de Minas Gerais, cara. O Arley é meu aluno, gente boa pra caramba. E aí, eu acho que é até engraçado, né, Plínio? Pra você que sabe da história, a gente falar de casamento, né? Mas assim, foi um grande casamento que eu fiz com a HS, né, Plínio? A gente desenvolver esse instrumento juntos, dar um parabéns para uma pessoa que tem um mérito absurdo, que é o Andorinha, que tá aí na live, que é um cara que tudo que a gente falava para ele falava, vamos fazer aqui, vamos fazer ali e tal. Um cara fantástico, que ouviu todas as minhas ideias e que, vou falar para você, cara, é incrível que tudo que eu faço com esse instrumento, o próprio Marcos André, Augusto, Bruno, como eu já falei, os dois Brunos, o Belasco e o Passos, podem afirmar. Esse instrumento, cara, tá muito fantástico, muito fantástico. E eu não tô falando porque leva o meu nome, não, e não tô falando porque é HS, mas eu já testei mais de 30 flugelhorns em toda a minha carreira. O melhor instrumento que eu tive até hoje, cara. É incrível, cara, incrível. Ah, mas o Dudu tem o nome do instrumento, é óbvio que ele vai falar, não, cara, sabe, se você tem dúvida, testa, bicho, testa. E, Plínio, não posso deixar de falar também que quem quiser comprar o HH2, entra lá no nosso e-commerce da MBRES. Nem sei se eu estou autorizado a falar isso, mas... Não tá, entra... mas tá tudo certo. Ué, tu escreve aí, então, já que eu não posso falar, escreve aí. Então, eu queria até aproveitar para isso, eu não sei se está disponível, mas vamos ver. De repente, Nossa, dei uma na trave, né? Não, mas tá tudo certo. O certo é isso. Wellington Trompeticano, quando teremos o seu Desis HS musical para você falar de piccolo? Eita, tá na fábrica de cultura ou tá fazendo... O que você tá fazendo, velho? Tá na cozinha? Você tá sem áudio? Tá, tá com esse problema do áudio. Eu sei que, tá. Me perdoa. Deixa quieto, Ed. Vai, só faz assim que você vai estar no Desis HS musical muito em breve. Então tá tudo certo. Cara, olha só, que vacilo, meu. A gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante. Eu peguei o instrumento na mão, não sei tocar uma nota. O piccolo do Wellington, o piccolo da HS, que leva o nome do Wellington. Eu tô falando do som, bicho. Que instrumento lindo, cara. Falei, Wellington do céu, eu quero ter instrumento pra mim, velho. Lindo, Wellington, lindo. O piccolo desenvolvido pelo Wellington junto com a HS, que na verdade a HS desenvolveu junto com o Wellington. Eu não sei nem como falar as duas coisas, mas, cara, Plínio, como ficou bonito. Eu não estou com uma nota, mas que lindo, velho. Sem spoiler. Muito em breve, Wellington. Só faz assim. Vamos estar falando sobre piccolo e trompete em dó HS. Então, beleza. Então nem vou falar muita coisa. Eu sei que essa semana eu tive a nobreza de chegar na casa do Wellington. Eita, nós, olha quem chegou. E agora eu não falo mais. Fala, Augustão. Quem quiser falar, aproveita e depois eu começar, viu? Augusto, fala aí desse flugo. Cara, eu tava num cuscuz aqui, cara. Coisa deliciosa, viu, velho? Caramba. Augustão. Olha, o Fluga... Oi? Não, quero que você fale, pô. Pode falar do Fluga, depois eu tenho um recadinho para dar em relação ao Augusto.
Bom, Ah, tem um primeiro, recado? Tem. bom, primeiro, É isso. vai, Augustão, fala aí, você testou, você gostou, o que você achou? Então, cara, a primeira impressão que eu tive que eu não testei, porque eu perguntei, eu fiz essa pergunta do H1, HH1, HH2, porque eu não tinha testado o HH1, né? Eu queria saber o que era que tinha diferente nele, porque esse instrumento eu notei dos outros flugos que eu tinha testado, eu tive a mesma sensação que você teve sobre a qualidade do instrumento, logo de imediato, né? Que era muito diferenciado de tudo que eu já tinha testado de flugel, né? É um instrumento muito equilibrado, né? A questão da anatomia, né? Da pegada dele, muito, muito legal também. Afinação muito boa, sabe? A gente tem usado no grupo de trompete aqui, de Pernambuco, a gente usa muito flugel, né? Nas músicas. E, cara, soa muito bem, cara. Depois que esse flugel chegou, assim, mudou a sonoridade, assim, do grupo inteiro, você acredita? Caramba. Cara, eu ouvi isso do Mudou a Augusto. sonoridade, assim. Augusto, Tem uma diferença muito... é muito bom ouvir Oi? isso de você, cara, porque primeiro que você é uma referência, eu já falei isso pra você várias vezes, até quando eu fui em Pernambuco aí, você é uma referência para todos nós de trompete, tanto do clássico quanto do popular. Cara, você toca numa das principais big bands do Brasil e do mundo, que é Spock Frevo, além do seu trabalho como docente, como professor. Então, cara, isso pra mim, assim, isso é um motivo de orgulho gigantesco. Acho que pro Plínio, pra mim, pra Gás também, ter um cara dando um testemunho verdadeiro, cara. Isso E é, o legal cara, disso, dessa fala do Augusto, Obrigado. muito em breve a gente vai ter aqui o David, né? No This is HS Musical. Cobra ele aí, Augustão, uma data para eu marcar. vixe, vai durar 5 horas essa live. Para ele também passar a percepção, porque ele tá falando aí do naipe, né? De Pernambuco. E no naipe, são quantos trompetistas, Augusto? No grupo de trompete são 6. Então, 6 trompetistas, 2 É grupo estão de... usando o instrumento HS, né, já. E, assim, Isso. é um naipe de alto nível. Então, gente, eu convidei o Augusto aqui para ele dar uma palavra também sobre o Flugel, mas para falar que na semana passada teve o This is HS Musical, que é esse programa que está rolando agora com o Dudu, com o Augusto, e ele vai estar disponível amanhã Olha. no Instagram aqui da HS Musical e no YouTube, que deu um problema com o Instagram na semana passada, a hora que a gente finalizou, mas hoje eles já me mandaram um e-mail com a live disponível. Então amanhã estará disponível e muito em breve This is HS Musical também com o David Barbosa. Nossa, os caras da HS estão apelando, hein, Augusto? Chamaram você, chamaram eu, agora o David. É só live de 5 horas. É Netflix. Ô, Augusto, tô esperando esperando você me chamar para ir para Pernambuco, hein? Tô esperando o convite. Eu vou ir primeiro, cara. Abração, Augustão. Augusto, obrigado. Augustão, te amo, meu querido. Doutor Wilson Guedes falou que esse ano ele quer comprar o HS musical dele. Olha. Não perca seu tempo. Olá, gente. Valeu, obrigadão, hein? Um abraço, Augustão. Fique em paz aí. Valeu, hein, irmão. André Barbezani tá aí, da CNBF, enfim, atua também na região de São Paulo aqui com bandas fanfarras. Ô, Plínio, não preciso falar mais nada. O Augusto, cara, o primeiro trompete da Spock Frevo falou do Flugel, eu vou falar mais o quê? Pode desligar a live, acabou já. Já deu o que tinha que... Cara, isso é muito legal, né, cara? Saber que... Eita, Ricardo Nascimento, agora chegou a polícia. Grande, cara, Ricardão. Tem um som maravilhoso nisso aqui, nesse Flugel. E aí, galera? Fala, Ricardo. Boa noite, tudo bem? Saudade de você, meu amigo. Legal. Bom em participar aí com você, rever o Dudu, daqui a pouco eu não vejo o Dudu. Deixa eu logar aqui. Cara, o Flugelhorn é incrível, é espetacular, soprei. E o som que tira nesse instrumento aí é fantástico, é o som dos anjos, mano, na boa. Porque toda a modificação que foi feita, toda a estruturação do instrumento, ele é um instrumento anatômico, é um instrumento confortável, equilibrado, né, e vibra. E, além de tudo, o que a HS tem em particular, né, assim, de todos os instrumentos, é a questão da máquina, que é muito boa, e a afinação. Os harmônicos do instrumento são muito bons, da HS. E juntou essas modificações com o que tinha da HS e ficou top, ficou realmente top. Toquei em outros instrumentos de marcas muito boas,
assim, né, de referências e não perde nada, não perde nada, pelo contrário. É o melhor Parabéns mesmo. custo-benefício do mercado, Nascimento? Com certeza, melhor custo-benefício e o que você falou, não por conta de ser baratinho, não. É custo-benefício por conta da qualidade do material. Da qualidade. Pela primeira vez no Brasil, hoje a gente consegue ter um instrumento desenvolvido por músicos, desenvolvido por não por um músico só, mas por um conjunto, como o Dudu sempre fala. Ele não escolheu, fez sozinho, né, Dudu? Carrega o nome do Dudu. Mas ele ali foi vendo, colocou alguma coisa dele. A HS também tem essa entrada boa para a gente poder colocar. E pela primeira vez no Brasil, a gente está tendo material de qualidade para atender o profissional de ponta, para atender o intermediário, para atender o aluno, entendeu? Isso é muito bom. Ô, Ricardo. Falando em músico de ponta, Bira Trombone entrou aí. Olha só. Grande Bira. Eu quero um Desisagres musical com ele. Ô, Plínio, então, e tem uma coisa muito importante que uma das pessoas que mais reforçou o lance do equilíbrio do instrumento e o porquê que eu levei a ideia pro Hugo de fazer o 1037R é do Ricardo, que tá aqui do lado. O Ricardo foi um dos caras que falou. Você lembra disso aí, Ricardo? A nossa conversa do Du? Pô, o 1048, cara, tá muito bom. O 37 tá muito bom. Já pensou juntar os dois? Foi um dos caras que falou assim. Aí eu falei, meu, eu vou levar o nome da parada pro Hugo, mas eu roubei um pouquinho do Ricardo, um pouquinho do Marcelo André. Cara, o conjunto da obra. E hoje, cara, a gente tem um instrumento comercial que vai atender as próximas gerações, porque a gente teve a ideia de fazer alguma coisa boa para nossa classe. Isso, Ricardo, é fantástico, cara. Ninguém faz nada sozinho, bicho. Esse instrumento aqui, o Ricardo tem uma parcialidade grande no 1037R, cara. Porque é o cara que falou, Dudu, e se a gente juntar, e testou todos, né? E Dudu, e se a gente juntar, por fazer um reverse e tal, no que fosse mais comercial, cara, o instrumento tá aqui, ó, realizado na mão, cara. Você chegou a tocar ele, ou Ricardo, também ou não? Eu toquei sim nele, toquei nele, toquei no Lourenço André e vou ter o meu depois, porque é um instrumento. O que acontece? A gente chega numa fase da vida que a gente procura, não é facilidade, mas qualidade nos serviços, né? Eu não preciso ter um instrumento só para fazer tudo. Não, eu posso ter um instrumento específico, né? Mas a gente sabe que lead tem que ter um instrumento mais que dê para trabalhar na região. Ah, com toda certeza. Eu não tenho o que falar. Márcio André acabou, acho, de entrar. Ô, Nascimento, deixa eu te falar. Opa. Vamos falar sobre HSTR 537 muito em breve no seu Desis HS musical. Precisamos marcar a data, que esse cara, ele tá me deixando com o ciúme do instrumento aí. E ele tem muito mais para falar sobre esse instrumento do que eu, e muito em breve a gente vai estar junto falando sobre HS TR-537 e sobre todas as percepções dele sobre Flugel, Cornet. Ele fez um vídeo maravilhoso com o Cornet, muito em breve a gente vai estar colocando aí. O cara que tem um som maravilhoso e vai poder dar os feedbacks dele, as percepções deles para vocês que acompanham esse musical. Ricardão, quando vier passear em Ilhabela, me avisa, hein? A minha vez de pagar o churrasco dessa vez, hein? Olha aí, gostei. Aí eu vi vantagem. Um grande abraço, meu irmão. Valeu, gente. De você. Tamo junto. Beijo. O pessoal que tá acompanhando a live aí, alguém tem perguntas para fazer, não somente sobre trompete, flugel, cornet, mas sobre todos os instrumentos de sopro na linha de vocais. A gente está aqui, que é para isso, para tirar a dúvida de vocês e por aí vai. Ô, Plínio, eu tive... Pode falar. Não, pode falar aí. Eu tive a grata surpresa também, inclusive soltei um vídeo lá no site, no perfil da M-Brass, de testar o Pocket aí, que você falou, Dudu, lembra que eu fui há 2 dias atrás, Dudu, testa isso aqui, testa. Eu falei, não, bicho, guarda todas essas coisas, eu vou testar só o Pocket. Cara, você viu a afinação do vídeo, cara? O Pocket tá fantástico, achei muito legal o lance da parte do... Vou pegar o 1037 para mostrar para vocês. O lance dessa volta aqui do instrumento ser um pouquinho maior, no qual você nem precisa abrir, cara, não precisa mexer na afinação. Marcelo André, eu vou falar para você, o Marcelo André me ajudou muito. O Marcelo André mandou para mim, Dudu, dá uma olhada aqui, Marcelo André, fiz igualzinho o seu, ó, tá aqui comigo, ó. E Plínio, tem uma... Pode falar.
E tem uma coisa fantástica também do 1037, cara, que eu peguei esse instrumento primeiro sem banho, né? Com material cru, todo desplacado. Fala, não, sem banho, tudo bem. E depois. Albrecht, né? Sem banho. Albrecht. E depois que a gente deu banho na HS, que colocou. A gente ainda não tinha, esse é o protótipo, né? Não tinha ainda o selo e tal. Cara, na minha opinião, bicho, ficou melhor, cara. Incrível. E geralmente as pessoas preferem sem banho, né? Sim. Tô soprando com ele, não tenho o que falar. Bom, em breve eu vou querer ter a família inteira. Já falei pra você, né, Plínio? Todo músico quer ter o cornet, o si bemol, o flugel. E tem muita novidade pela frente, viu, cara? Tem muita novidade pela frente, principalmente com o flugel, porque eu tô gravando bastante coisa. O Plínio sabe aí, não vou dar muito spoiler, mas tem clipes pra vir pela frente, tem muita coisa. E assim, cara, aquilo que você falou, né? Tem muita novidade para vir por aí, não fale nada sobre, eu também não vou falar. Tem muita Galera, vocês têm novidade para vir por aí. Olha só que da hora. Caramba, hein? Então, galera, se vocês tiverem perguntas também, eu acho que pela primeira vez, assim, Plínio, eu tô muito satisfeito com o meu setup, assim, cara, com o meu trompete, com o meu flugelhorn. Quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei com diversos tipos de materiais, diversos tipos de bocais e surdinas, mas, cara, eu fechei meu set com esse banho mesmo laqueado, com o flugel laqueado e com o 1037 laqueado também. Mandar um grande abraço pro maestro da Orquestra Popular de Ilhabela, que acabou de entrar aqui no nosso bate-papo, que é o nosso maestro aqui da orquestra que eu estou tocando aqui em Ilhabela, que é um tremendo músico e maestro, um cara que tem uma visão gigantesca, que tá, cara, revolucionando a música popular aqui no litoral. Gente, tem tanto amigo, desculpa, galera, às vezes estou esquecendo de alguém que tá falando oi aqui, fica até meio, o Dr. Riso que tá aí também, outro grande trompetista, gente boa demais. E Plínio, uma das coisas que eu acho que eu continuo vendo com tudo que está acontecendo no mundo, cara, ainda é o fato de você poder ter um instrumento nacional com garantia, você ter um instrumento nacional de qualidade. 3 anos de garantia, né? 3 anos de garantia. E o principal de tudo, saber que admiro muito o trabalho do Parabéns. Muito obrigado, Lindo Júnior. Obrigado, cara, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. E o Nando Santa Clara, tem diferença do bore e campana entre o HH1 e H2? Não tem, né, Plínio? Até onde eu vi lá, a diferença só muda, são alguns outros detalhes que mudam. De construção, né? De recurso, né? O HH2 é um instrumento que ele te oferta e te possibilita mais conforto, né? Antigamente no país não se ouvia muito o músico, e aí quando o músico falava, puta, mas não dá para pôr um gatilho aqui, não, afina na boca, e a gente sabe que isso aí é complicado, né? A gente está buscando hoje, através da evolução do sopro no país, possibilitar o máximo de conforto e tocabilidade, funcionabilidade do instrumento para o músico profissional. O músico que está comprando um instrumento da HS para tocar na igreja, ele tem uma máquina tão boa quanto o cara que está sentado numa orquestra de nível alto, assim, nível técnico alto, né? Então, assim, a gente não está fazendo... Tanto que a gente não tem uma linha estudante, né? O nome da live é This is HS Musical, essa é a HS Musical, que é para isso, para a gente, com quem estiver passando pela live ou quem for assistir depois, conhecer mais sobre. A gente não tem uma linha estudante, a gente tem instrumentos profissionais, ponto. E eles atendem o nível do mais alto até o mais baixo com a mesma qualidade. Tem músicos que vão lá na fábrica, o Dudu sabe, testam o HS 1048, que é o nosso trompete mais em conta, né? O de preço de entrada, né? É o mais barato. E se encanta por ele. E é um cara que é músico profissional. Eu esqueci o nome dele. É um cara que está tocando na SP Big Band com o Bruno Belasco. Ele tá tocando Jordão? com 1040. Não. É o Pablo, né? É o Pablo? O Pablo. Tá tocando com 1048, fez solo no Festival de Verão de Campos do Jordão com um trompete 1048. É o nosso trompete hoje, que ele é o mais barato da série. Então, assim, vai de gosto. Que timbre você está buscando? Hoje a gente tem um leque de possibilidades de timbres, e para que trabalho você está buscando? Ou você atua em duas frentes. Você toca no popular e toca no erudito. A HSTR 537 é um excelente modelo. Qual a faixa de preço que você está buscando? Então, assim, a gente tem um leque de possibilidades, tudo profissional. Você sabe que
você tocou num assunto, Plínio, um assunto muito delicado que eu também gostaria de complementar com uma coisa. E aí, o pessoal de casa, galera, boa noite a todo mundo. Ó, o Riso também já está esperando o Flugelhorn dele, que ele comprou com a gente lá na Embrace. Eu tenho uma coisa mais importante ainda para ressaltar em relação a tudo isso que você falou. Eu, trompetista, como trompetista, nunca entendi o porquê que tinha que existir, mas isso sou eu que estou dando minha opinião, tá, galera? O pessoal que está vendo de casa. Eu nunca entendi por que tinha que ter o instrumento estudante e o instrumento profissional, uma vez que o estudante teria que ter, o estudante já teria que começar com um instrumento muito bom, porque o cara está começando. E aí as pessoas atrelam muito. Ô, Plínio, você está aí ainda, né? O pessoal, eles atrelam muito o instrumento. Ô, Plínio, você está ouvindo o que eu estou falando, né? O pessoal atrela muito o instrumento mais barato a um instrumento estudante, um instrumento mais caro a um instrumento profissional. Sendo que quando você está começando, você é aluno, você deveria começar com o melhor instrumento possível, porque você não tem conhecimento nenhum de sonoridade, de acústica, de embocadura, de som. E aí, na minha cabeça, erroneamente, as grandes marcas fizeram essa diferença entre o instrumento mais vagabundinho, mais estudante, porque o instrumento mais barato vai atender o estudante. Não, cara, na minha cabeça, o que a HS faz hoje é o que deveria acontecer com todas as marcas do mundo. Quando se trata de música, não tem que ter instrumento estudante, cara. A gente faz música para um público ouvir coisa boa. Então, assim, eu acho que é uma grande... Só Pode falar. O que você está falando, até em relação Claro. ao Pocket que você testou, a gente pretende fazer um trabalho de divulgação legal em relação a isso, porque geralmente esses instrumentos estudantes, eles possuem deficiências em construção, às vezes de até um tom. Em relação ao Pocket, eu já testei Pocket, que ele tinha um tom de afinação lá abaixo. Nossa, então, cara. Para quem está começando, um estudante, começar um estudo e desenvolver um estudo, às vezes, de 1, 2 anos, até ele pegar um instrumento melhor, com a referência de som errada, isso prejudica muito, cria vício. A pessoa está tocando uma posição achando que é uma nota e é outra. Então, assim, Pode falar. realmente, a gente tem esse objetivo de fazer instrumentos todos com qualidade, todos com funcionalidade, série harmônica certa, os que a gente foi identificando, por exemplo, em relação ao HH1, existe, e não é só no Flugo HS musical, tá, gente? Existem algumas notas no Flugelhorn, se eu não me engano, o Dó sustenido é uma, né? O Lá é uma, enfim. O Lá, o Dó sustenido, o Ré, Fá sustenido grave. Enfim, o Sol também grave, enfim. Existem algumas notas que precisa ou utilizar recurso ou corrigir na boca. E aí, isso, não é tão legal. Então, a gente desenvolve e melhora. Dá para cortar, não dá para cortar para corrigir a afinação? Ou então, beleza, não. O tubo está na medida certa, porque instrumento é medida, gente. Tá? Existe a engenharia para chegar na afinação. Não, então, na série harmônica tem 2 notas que precisa de um recurso. A gente colocou o gatilho. A gente insere o recurso que é para isso, para correção das notas que na série harmônica, mesmo que eu modificar o instrumento inteiro, elas vão estar fora. Em relação ao HH1, nessas notas, por exemplo, o tubo teria que ser maior, essas notas que você falou. Só que se eu aumentar o tubo para corrigir essas notas, todas as outras que estavam certas, elas sairiam da série harmônica. Entende? Porque então, vai mudar no tamanho, né? Exato. Então, hoje a gente trabalha ouvindo o músico, os feedbacks construtivos e positivos, eles estão servindo para isso. Para que a gente siga fazendo a evolução do sopro no país. E atendendo cada vez mais as necessidades dos músicos, né? Cara, isso que você está falando, Plínio, é muito fantástico, porque eu volto a falar. Quando eu testei o 1038, que você falou, esse é a linha de entrada profissional, e na minha opinião, eu volto a falar para você, cara, quem continua fazendo o instrumento pensando que existe uma linha de estudante, cara, na verdade não é, na minha opinião, quem faz instrumento falando que é uma linha de estudante, eles estão fazendo, na minha opinião, tá? Estão fazendo um instrumento de baixa qualidade, com material que não é tão caro, para ser mais barato, e sendo que não deveria, cara. Quem está começando a fazer música estudante, começar com um instrumento ruim, cara, atrapalha toda a carreira do cara. Como a minha geração começou 15 anos atrás
com um instrumento que era estudante, cara, ferrou com a carreira de muita gente, porque, quando você melhorar, você compra um instrumento melhor. Não, cara, você já deveria ter começado com o melhor instrumento possível, porque fazer música já é tão difícil, você começar com um instrumento ruim, bicho. Então tem várias coisas que eu acho que é muito importante enfatizar sobre a HS, falando dos instrumentos profissionais, que todos são instrumentos profissionais, e o mais importante, a gente usa instrumento que a gente não precisa ter trabalho para trabalhar com ele, cara. É meio redundante o que eu falei, mas assim, cara, ninguém quer pegar um instrumento e ter que ficar corrigindo nota, bicho. Ninguém quer pegar o instrumento e ficar corrigindo timbre. Ninguém quer pegar um instrumento e ver que tal nota você tem que arrumar na boca. É tanta coisa que é tão mais fácil você ter um instrumento que você toca e tá tudo ali. Você só precisa se preocupar em fazer música. Pô, cara, é basicamente isso. O Bruno Santos, que acabou de entrar aí, trompete. Bruno, quero ver você tocando. O Bruno vai dar risada. Com o HH2DQ lá na gig da Anitta, hein? Aí, então. Brunão, Rapidinho, melhor. só pontuar Pode falar. Mais um lance essa é a HS Musical. HS Musical hoje, todo instrumento sai com bocal da Padovani Music, tá? Para todos que estão assistindo aí. Sai com bocal da Padovani. Ele sai sem um ressonador, mas você pode estar adquirindo o ressonador com o Padovani, tá? Então, assim, é um valor agregado ao nosso instrumento. Hoje, um bocal da Padovani, ele custa no mercado na faixa de R$495, por aí. E você está comprando um instrumento que já vem com o bocal. Saca? Então, é um valor agregado ao nosso instrumento muito grande. E muito em breve vem novidades aí. Hoje a gente também melhorou o lance da capa. Ouvindo vocês que acompanham a HS e têm dado feedback. Hoje é uma capa reforçada de couro, revestida por dentro. Enfim, a gente está entregando o melhor custo-benefício do mercado. Quem duvidar, enfim... Vamos trocar ideia sobre. Chama a gente, visita a fábrica, leva o seu instrumento no qual você acha que é um custo melhor benefício que nós. Leva o seu instrumento, o valor que você pagou nele, e aí a gente troca, né? Testa o nosso instrumento, porque certamente se a pessoa está falando isso, é porque ela ainda não testou o nosso instrumento. Eu não entendi uma parada que você falou. Explica pra gente esse negócio da troca. A pessoa pode levar um instrumento e trocar? Não. É uma troca no sentido de... Pelo amor de Deus, vai ter 10 pessoas levando instrumento pra você. Não, é uma troca no sentido de que ela vai argumentar pelo lado dela, né? O que ela acha que... Por que não é o melhor custo-benefício do mercado ou qual é o melhor custo-benefício do mercado? Entendi. É um desafio. Eu acho que a gente está passando por uma fase muito boa. O David Barbosa. David, condenado. Grande abraço, David. Gosto muito de você, sabe disso, né? Rudney também, grande abraço, Rudney. Eu acho assim, existe muitas teorias que acho que a melhor maneira de você acabar com essas teorias das pessoas que falam as coisas é a prática. Cara, procura HS, já tem HS espalhado pelo Brasil inteiro, tem representante no Sul, tem representante no Nordeste, tem representante no Rio, São Paulo, aqui em todo o Sudeste. Assim, então é simples, cara, procura alguém que está perto de você, às vezes você não consegue ir na fábrica, vai procurar quem já tem instrumento e vai testar. Eu sempre fui muito curioso, Plínio, eu sempre fui testar. Tanto é que quando, um ano e pouquinho atrás, quando o Plínio falou, eu queria que você viesse na HS, a gente conversou, eu fui testar o instrumento. Antes de ter qualquer tipo de preconceito sobre a marca nacional, você tem que testar, cara, né, Plínio? Não dá pra ficar batendo muito nessa tecla, né? E se não tiver perto da sua casa, vá nas lojas e pede muito por HS. Porque se faz necessário. Eu tenho certeza que quando chegar até vocês vão gostar bastante. Ítalo Trompete, esse cara tem um setupzinho já da HS, 2 trompetes da HS. Muito em breve eu quero que ele participe aqui também do This is HS Musical para ele falar sobre as percepções dele sobre os nossos instrumentos e se ele concorda que é o melhor custo-benefício do mercado hoje. Lúcio, quer soprar um pouco? Quer soprar alguma coisa? Cara, eu quero dar uma sopradinha de leve no Flugel, pra galera sentir o timbre, porque em breve tem muita novidade também para quem
acompanha meu trabalho tanto nas dicas de Fluga quanto nos cursos, nos e-books. Eu estou preparando bastante material para a galera. Até conversei um pouco com o Plínio sobre isso, né, Plínio? Tem umas novidades pela frente aí. Para quem acompanha meu canal e quer saber mais de Fluga, eu continuo antenado nas minhas redes sociais. Como é que tá o som para vocês de casa aí? Porque às vezes eu tô soprando, tá estourando na tela, eu não sei. Tá de boa, eu acho. Cara, você sopra qualquer coisa com o instrumento, é incrível, cara. E aí, Nossa, tô arrumando o banco aqui, o banco tá escapando aqui. E eu vou trocar, vou pegar um bocal, eu vou pegar dois, tá? Ó, tem esse aqui, que é. Eu tô usando dois, na verdade. Esse aqui, os dois bocais são nacionais. Eu vou soprar, eu acabei de soprar com esse, que é o JC, agora eu vou soprar com um bocal mais raso, que é um M7, que foi feito na Padovani especialmente para mim. Eu pedi um bocal mais raso, eu vou soprar um pouco para vocês verem a diferença. E o fluxo continua timbrando. Eu vou trocar agora. E você, deixa eu ver se tem mais algum outro totalmente diferente de fluxo. Você vai trocando o bocal e vai mudando o timbre, o instrumento, cara. Um lance que eu acho legal também, acho válido reforçar aqui Aham. na live. Nossa, onde eu coloquei o ressonador? Enfim, vou pegar outro bocal Fala, aqui. Daniel Cassiano, grande amigo. O lance do Pode falar. ressonador do Padovani é um acessório que ele te possibilita ter dois tipos de som assim no instrumento. Com o ressonador ele dá uma direcionada a mais, né? Ele fica mais fechado. Um lance da física mesmo, que tendo mais massa, o seu som ele tem mais direção assim. E quando você tira ali o ressonador, ele sai mais aberto, ele acompanha o movimento da campana, né? Tudo só para não perder o fio da meada aqui. O Claro. Nunes, underline ADV, para o iniciante, o HS 1048 atende não somente para o iniciante. Uma pessoa que adquiriu um HS 1048, ela pode ter aí ou uma carreira com o instrumento, ou então ela vai ter o instrumento por muito tempo até ela decidir se ela está buscando um outro timbre, porque é um instrumento que atende muito. Eu vou soprar, o Plínio, eu vou soprar com e sem o ressonador para o pessoal dar uma olhada no que você falou. Eu vou fazer a mesma frase nos dois. Vou chover no molhado aqui, né? Vou tirar agora. Detalhe, galera, que eu estou usando um bocal extremamente raso. Ele é como se fosse um 7E, tá? Que eu estou estudando algumas peças do Chuck Mangione. Eu precisava de um bocal extremamente raso para o fluido para fazer uns testes, né? Agora, ó, tô tirando o ressonador. Vocês veem que eu não tô trocando, ó. Vou segurar aqui e vou tirar o ressonador. Ele vai dar uma mudança drástica no som. É extremamente raso. E aí agora eu vou soprar um pouquinho com o que eu uso para fazer os solos, que é bem maior, que é um 6V. E o que eu falei, o instrumento ele atende para qualquer tipo de vocal, qualquer tipo de timbre. Cara, é isso, não vou ficar tocando muito também, né? Tem algumas perguntas. Tem alguma previsão ou ideia de fabricar capelotes HS? Já existem. A parte de customização dos instrumentos da HS Musical é com a Padovani Music, que fabricam os bocais que vão nos nossos instrumentos. E você pode estar adquirindo o kit capelote leve, médio, pesado,
se for, tem como você pegar ele na mesma medida do original, mas que possibilita uma estética diferente, né? Aquelas pedras com mais brilho, enfim, com mais detalhe. Toda a parte de customização HS, e você só encontra os capelotes e acessórios que servem no instrumento da HS musical com a Padovani Music. É um lance de engenharia no qual a gente deu acesso somente a eles como indústria, né, para produzir para os nossos instrumentos. Aqui, ó. O seu, ele tem mais massa, ou Dudu? Existe sim diferença. Perguntou sobre os isoladores. O de Fluger, não, o de Fluger é normal, cara. Eu tô usando igual que você tá usando preto pro Fluger, ele tem um pouco mais de massa, mas não, cara, o que ele tá perguntando, na verdade, no meu, na verdade não é diferente, é porque esse aqui que eu tô usando, ele é o modelo dos bocais mais pesados. Sim. E o que o Plínio mostrou, que estava no canto esquerdo da tela, é dos bocais de trompete, ó. Tem as duas diferenças. Na verdade, é tudo questão de... Ó, é engraçado falar isso, mas assim, Aqui óbvio tem, que... Dudu, rapidinho, só te interromper. Pode falar. Esse, de fato, são para os bocais mais pesados. Esse é o heavy, o ressonador heavy, né, mais pesado, e esse aqui é o light. Eles têm diferença de peso, sim. Em relação a timbre, deve mudar alguma coisa, eu acredito. Não Muda. é só estético. A pergunta Muda. dele é se é só estético. Não. Eles têm uma função. E eu sugiro até você buscar testar para você ter essa percepção. Porque o áudio aqui do Instagram, ele dá para sentir a diferença, mas não é tão clara. Cara, mas a gente teve a live com o Augusto, e aí ele estava falando sobre o lance dos acessórios da Padovani Music no nosso instrumento, que ele tem a sensação de que é como se ele tem um carro normal, né? E quando ele coloca o ressonador, parece que ele rebaixou o carro, porque ele está mais próximo, sabe? Ele se sente mais seguro, mas as notas para ele tem mais centro. Eu vou mais além. Plínio, tecnicamente falando, eu vou mais além ainda. Vamos falar tecnicamente falando. Cada instrumentista, isso era uma discussão de algo que eu fazia com alguns trompetistas americanos, inclusive alguns que eu fiz aula, que cada instrumentista, se a gente tivesse, se no nosso sopro, eu vou tentar fazer bem lúdico, se a gente tivesse um instrumento como se fosse fazer uma ressonância ou um raio-x, se o instrumento fosse transparente e a gente conseguisse colocar uma cor de luz, uma cor branca, passando dentro do instrumento, o jeito de cada instrumentista sopra dentro da tubulação do instrumento pega num pedaço da parede do instrumento. Então, assim, tem instrumentistas que sopram no centro da nota o tempo todo e vai tocar, e com o ressonador vai dar um resultado que pode ser um som mais aberto, um som mais brilhante. Tem instrumentista que vai soprar com o mesmo ressonador no mesmo instrumento, como o som dentro do instrumento, na parede, na acústica, pega em lugares diferentes do jeito que você sopra, pode ser que o efeito seja completamente ao contrário. Por isso que é muito importante que você teste. Por exemplo, eu quando eu estou solando geral, assim, fazendo algumas coisas de solo, eu gosto de um som mais escuro, mais opaco. Eu nem uso o ressonador, porque para mim o resultado do ressonador ele espalha mais. Mas tem amigos meus, eu não vou citar nomes, que toca com o ressonador e por ele ter mais massa, o som fica mais escuro. E para mim o efeito é completamente o contrário, cara. Olha que maluquice. Porque a gente é diferente, né? A gente é diferente, então muda muito assim. Cara, o ideal é cada um testar, ver os timbres, como eu falei pra você, eu tô soprando com dois instrumentos completamente diferentes, com dois bocais completamente diferentes, um extremamente raso, o outro extremamente fundo, e depende muito do timbre que você tá usando, cara. A única coisa que eu acho um pecado, isso eu vou falar pro pessoal de casa, é, por favor, não use instrumento com bocal de outro instrumento. Como assim? Não toque fluga com bocal de trompete, não toque trompete com bocal de fluga, porque são instrumentos completamente diferentes, anatomicamente diferentes, e o instrumento não tem nada a ver com o outro, cara. Tem nada a ver com o outro. Então, você perde a característica do som do instrumento, entendeu? Sim. E aí, Plínio, vamos até que hora hoje? Pessoal, quem tiver dúvida dos instrumentos da HS, não só a parte de trompete, flugel, enfim, tuba, quem tiver dúvida sobre alguma parte da HS, é só mandar mensagem aí. Dudu, eu acredito que foi válido demais essa live, assim. A gente falou bastante sobre o flugel, falou bem também sobre o 1037R, que são os instrumentos que você está utilizando há mais tempo. Sim. Se alguém tiver dúvidas
e quiser participar de papos como esse em relação aos outros instrumentos, a gente vai ter também. Já teve o primeiro episódio que foi com o Márcio André, no qual a gente falou sobre 1037R, falou sobre Vintage, falou sobre a percepção dele em relação ao Flug, ao Cornet, por aí vai. O segundo episódio foi com o Augusto, no qual o Augusto é um cara que está com um projeto fantástico em relação ao Cornet, é um cara que está aguardando chegar o piccolo dele também, toca trompete em dó, trompete si bemol, enfim. Muito em breve a gente vai ter aí com o Wellington falando mais sobre piccolo e trompete em dó, parte de tuba com o Gustavo. Quero que o Gustavo fale sobre a experiência dele de utilizar uma tuba da HS Musical pela primeira vez na Sala São Paulo. Enfim, são vários os acontecimentos que tem rolado aí. E a gente quer também que, por exemplo, o Esdras, que falou que está aguardando o HS 1048 dele chegar, a gente possa em breve, Esdras, fazer um This is HS Musical com você. Olha que legal, falar cara. sobre a sua percepção sobre o nosso instrumento. É um papo que não vai estar limitado somente a quem é artista HS Musical ou endorser. Isso é muito A gente legal. quer falar com o consumidor final. Quer falar com os clientes, quem está adquirindo o instrumento. Ontem eu esqueci o nome, Dudu, é Suzana. Suzana. Acabou de pegar um HSTR 537, Uhum. que ela fale sobre a percepção dela daqui uns dias. Chegou ontem o instrumento dela. Quero que ela fale o que ela está achando, enfim. Quem quiser participar, quem tem o instrumento da HS Musical e quiser participar também, é só entrar em contato. É muito fantástico isso que você está falando, Plínio, porque no meu caso, assim, eu estou falando apenas de dois instrumentos, que é o Flugelhorn, o do Querino, e estou falando sobre o 1037, mas além de falar aqui com você, de fazer esses pequenos testes, de postar os vídeos, você pode ver que nos meus materiais de Facebook, YouTube e Instagram, eu estou utilizando os instrumentos profissionalmente o tempo todo, são os únicos dois instrumentos que eu tenho aqui, e quem vê eu tocando às vezes é o Marco HS, às vezes nem, não dá para o cara ver de perto, né? Tô lá na Big Band fazendo lead trumpet, cara, tô usando instrumentos 24 horas, cara, e assim, vou falar para você, Plínio, já falei isso para você anteontem, né, Plínio? Não vamos mudar de configuração tão cedo, a não ser que a HS faça um instrumento que consiga me apaixonar mais do que esses dois que eu tô aqui, que eu acho impossível. Só se a gente fizer o do Querino 2.0, porque por enquanto... Muito em breve a gente tem alguns lançamentos, como já foi perguntado aqui. A HS Musical vai fazer trompete triunfal. Já estamos com o protótipo pronto, aprovadíssimo. Muito em breve tem um lançamento. Tem o HS TR3 Premium, desenvolvido pelo nosso técnico, em conjunto com toda a parte equipe técnica da HS Musical, o Andorinha. É um trompete extra largo, o primeiro trompete extra largo fabricado no país. Enfim, é um instrumento que promete muito para quem gosta de fazer um solo. Hoje o Luizinho Nascimento esteve na fábrica, o cara conseguiu apitar Dó 6 com um trompete extra largo, parecia que era um nada para ele, assim, é fantástico. Muito em breve o Rudinei mandou palmas aí, muito em breve o Rudinei, trompetista da Ivete Sangalo, instrumentista de alto nível, viajou o mundo já tocando diferentes naipes, toca na Rupilés, vai estar falando sobre a experiência dele e as percepções dele com o instrumento da HS. Então assim, gente, a gente está caminhando aqui para o final. A HS Musical, ela é uma indústria 100% nacional, que tem parceria com a Padovani Music, onde todos os instrumentos saem com o vocal da Padovani. Muito em breve tem mais novidades com indústria nacional e é o melhor custo-benefício do mercado. Dudu, se você quiser dar o seu parecer final. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente, esse público maravilhoso que está sempre vendo o meu trabalho, sempre vendo o trabalho da HS. Dizer mais uma vez aqui para toda a equipe da HS, o Plínio está representando a HS, mas para falar para toda a equipe que estiver assistindo que eu sou muito feliz de fazer parte da família. Demorou um tempo assim para que eu conseguisse organizar a minha vida artística com marcas que realmente representam o que eu sou e eu representando a marca como se estivesse vestindo uma camisa do time mesmo. Então eu sou muito feliz em ter privilégio ser trompetista brasileiro, tocar flugelhorn, tem um instrumento que leva a minha colaboração e leva o meu nome, que é o Flugelhorn DQ do Querino. Eu, vou passar o resto da vida aí agradecendo pela parceria. E o principal, né, nem para mim, nem para a HS, é para o consumidor final saber que tem um instrumento fantástico, que é esse Flugelhorn,
e que vou falar, e já, daqui a pouco já está ganhando o mundo, hein? Daqui a pouco esse instrumento já está indo para o mundo inteiro aí. Existem vários projetos de grandes amigos meus do mundo inteiro, amigos meus no Mediterrâneo, na Europa, nos Estados Unidos, que a gente só está vendo a viabilização desse instrumento chegar no mundo inteiro. HS, obrigado pela parceria. Eu estou muito feliz de ter um instrumento com o meu nome, que leva o meu nome, com grandes artistas do Brasil usando esse instrumento. Plínio, é só isso que eu tenho a agradecer, cara. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. É isso. Obrigado pelo convite, Plínio. Tamo junto. Gente, muito obrigado quem participou da live atuando nos comentários, quem vai assistir depois. Entre em contato caso tenham alguma dúvida. Entre no nosso site, a gente tem a página de revendedores, onde tem lojista pelo Brasil inteiro. Ah, não tem um lojista perto de mim, eu queria comprar. Tem e-commerce, loja virtual, o Dudu Quirino e Wellington tem um e-commerce, que é a MBRAS. Aí, ó, agora era a hora de falar, rapaz. MBRAS, galera, quem quiser comprar com a gente, inclusive, Plínio, na hora que você deu espaço, eu vou falar. O 1037, a pré-venda lá no site da MBRAS, 1037, já tá liberado o R. Quem quiser comprar o Flugelhorn da MBRAS, compra no boleto parcelado. Gente, no boleto e parcelado, você não vai achar esse plano nunca. E o instrumento já sai também com garantia. Então, vai pra MBRAS. Aí, Escreve aí, Dan, MBRAS. Escreve MBRAS. Obrigado, Plínio, pelo espaço. Demais, cara. Muito obrigado. Gente, é isso. This is HS Musical. Essa é a HS Musical. Mais uma vez, uma indústria 100% nacional que vem realizando a evolução do sopro no país e é o melhor custo-benefício do mercado. Se você tem dúvidas disso, entre em contato e eu desafio vocês a me provarem que tem um melhor custo-benefício do mercado hoje. Beleza? Abraços. Dudu, tamo junto. Obrigado. Obrigado, Plínio, meu grande irmão. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto.